Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Espero que estejam todos bem. Agradeço o convite do pastor André, como ele já falou, né? É um grande amigo meu e eu tenho muito respeito, muita admiração por ele. E para mim é uma grande alegria poder estar aqui nesse tempo, como ele já adiantou, né? Eu ia apresentar aqui, mas a gente esteve na PIB do Guamá, eu e minha esposa, durante 5 anos e meio, oficialmente como pastor durante 4 anos, né? Como pastor ordenado, uma igreja que eu amo, uma igreja que a gente tem um carinho muito especial, e agora o Senhor nos direcionou para um novo momento, onde nós estamos indo para Santa Catarina, no comecinho de maio, e durante esse período a gente vai estar aqui frequentando essa igreja que faz parte da nossa história, tanto minha quanto da minha esposa, e é muito especial estar aqui. Tem muitos pastores aqui que nós conhecemos e gostamos muito, como o pastor André, pastor Paulo, que foi da minha turma lá no Palavra da Vida, o pastor Isaías Cristal, que foi meu professor e foi meu orientador no TCC, que inclusive foi sobre pequenos grupos, né? Naquela época eu estava à frente dos Metanoias, e enfim, então muitas alegrias. Bem, há um tempinho eu estava lendo um artigo muito interessante sobre a relevância do testemunho cristão. E isso me chamou a atenção e é sobre isso que eu quero falar hoje. Nesse artigo, né, falando sobre a relevância do testemunho cristão, que foi escrito por um pastor presbiteriano, ele falou sobre uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos. E apesar dessa pesquisa não ter sido feita no Brasil, e apesar de ter sido feita um tempinho atrás, então não está assim super recente, mas eu creio que ela é digna da nossa atenção. Queria que você acompanhasse um trecho que eu vou ler aqui desse artigo. As pesquisas indicaram que o padrão de comportamento dos cristãos não é em nada diferente daqueles que se declaram não cristãos. O índice de casos de divórcio e adultério e o uso da pornografia entre os adultos cristãos e os não cristãos é o mesmo. O percentual de doações que os cristãos fazem em suas igrejas, aqui está se referindo às ofertas, caiu, ao mesmo tempo em que a renda per capita aumentou muitíssimo. O que mostra que o materialismo e o estilo de vida individualista entre eles não fazem diferença muito do que aqueles que se declaram sem religião. No grupo dos cristãos, a atividade sexual de adolescentes e jovens antes do casamento e o índice de doenças sexualmente transmitidas ficam apenas um pouco atrás do que a média nacional. Episódios de abusos e a violência doméstica também apresentam índices alarmantes entre o segmento que diz conhecer Jesus. Conclui então o pastor no artigo dizendo que precisamos recuperar o significado de dizer: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Infelizmente, a igreja e o mundo têm se tornado cada vez mais parecidas. Então, hoje nós vamos estudar um texto bíblico que ele mostra de forma muito clara como deve ser o justo, diferente de como é o ímpio. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, onde nós vamos ler o Salmo 1. Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores.
Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar mais uma vez. Senhor, diante da Tua palavra, queremos pedir que Teu Santo Espírito nos ilumine e que o Senhor fale de forma específica e especial a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, esse salmo, ele é chamado de salmo órfão, né? Um dos vários salmos em que não há indicação de autoria. Então nós não sabemos com certeza absoluta quem escreveu esse salmo. É provável que esse salmo ele tenha sido até mesmo escrito como uma forma de servir de introdução para o resto do livro de Salmos, né? Então todo o saltério, ele traz elementos que são ditos tanto no Salmo 1 como no Salmo 2. Alguns dizem que os dois formam uma combinação de um salmo único, né? Alguns sugerem isso, porque eles vão servir de introdução para todo o resto dos Salmos. E eu não sei você, eu gosto muito do livro de Salmos. Eu não sei, né, se é pecado, né? O pessoal pergunta assim, é pecado dizer livro predileto? Não sei, mas eu tenho um carinho muito especial pelo livro de Salmos, porque ele traz de tudo um pouco, né? Tem gratidão, tem lamento, tem um coração que se rasga diante do Senhor, tem uma hora que ele está reclamando ali da sua situação, enfim, tem vários salmos, né? Então é realmente um livro muito belo, e aqui ele resume muito bem uma ideia que vai se repetindo ao longo de todo o saltério. Ele é classificado, né, se a gente fosse colocar gratidão, lamento, né, ele é classificado como um salmo de sabedoria, no qual ele vai fazer uma distinção clara entre o justo de um lado e o ímpio do outro. Ou então a gente poderia usar como sinônimo de um lado o sábio e de outro lado o insensato, o tolo. Então eu queria fazer uma rápida definição para a gente seguir aqui, né, entendendo, tendo o mesmo entendimento de alguns termos. Quem é o justo? Tem um versículo que eu acho que resume bem sobre o justo, que se repete 3 vezes na Bíblia. O justo viverá pela fé. O justo, ele tem na sua vida algo que está muito ligado à sua dependência a Deus. É impossível falar do justo sem falar do Senhor Deus. O justo, ele é aquele que ele depende do Senhor e ele entende que ele precisa viver a sua vida para Deus. Esse é o justo, basicamente, aquele que teme ao Senhor. Podemos colocar vários outros sinônimos, aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, aquele que vive para Deus. Do outro lado, né, quem é o ímpio? Tem um versículo em Salmos, Salmo 36:1, que resume bem. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Está aqui uma ótima definição sobre o ímpio. Aos seus olhos é simplesmente inútil temer ao Senhor. Então perceba que aqui não está falando que o justo é o perfeito e que o ímpio é aquele super maldoso, perverso, mas está dizendo que é alguém que ama ao Senhor e alguém que acha que é inútil todas essas outras coisas. Temos então essas duas pessoas, uma de cada lado. Em outras palavras, o justo, ele se converteu, porque ele vivia para si mesmo e agora ele se voltou para Deus. E do outro lado, o ímpio continua caminhando e vivendo a sua vida para si mesmo. Eu quero que você visualize esse salmo como tendo 2 quadros. É como eu vou trabalhar um pouco a estrutura desse salmo. O primeiro quadro é um quadro que você pode imaginar cheio de vida. Talvez com muito verde e alguns raios de luz. Você já viu esse versículo que diz que a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Então esse é o quadro do justo. É um quadro cheio de vida, é um quadro cheio de luzes, é uma progressão de luz. E o outro lado, né, é um quadro bem acinzentado e um pouco tenebroso. A Bíblia diz aqui, como nós acabamos de ler no versículo 6, o caminho dos ímpios leva à destruição. Isso está lá no finalzinho do versículo 6, aqui no Salmo 1. Ou seja,
O ímpio, ele está sendo conduzido, diferente do justo que caminha para uma claridão cada vez maior, está sendo conduzido para a destruição. Em Provérbios trabalha muito essa ideia, né, do ímpio como sendo aquele tolo que o caminho parece bom, mas no final leva à morte. Então esse é o caminho do ímpio. Diante dessa definição e desses dois quadros, eu quero então agora aprofundar um pouco no texto bíblico. Como um batista bem tradicional, né? 3 pontos. O primeiro ponto, o justo tem a sua vida voltada para Deus. O justo tem sua vida voltada para Deus. Esse é o primeiro quadro. Vamos ler novamente o versículo 1 até o versículo 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Aqui nesse primeiro ponto eu quero apenas aprofundar no conceito do justo e mostrar as características que o Salmo traz sobre ele. Aqui uma verdade que a gente pode tomar para a nossa vida é que quem tem a sua vida voltada para Deus, essa é a definição do justo que a gente lidou aqui, quem tem a sua vida voltada para Deus, evita tudo que pode afastar dele. Se o justo se interessa por Deus, ele vai querer perder o interesse por tudo aquilo que faz ele se afastar de Deus. Tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada, seja pecado ou não, como dizem Hebreus. Precisamos deixar para trás aquilo que nos atrapalha e o pecado. O justo que tem a sua vida voltada para Deus, ele vai evitar tudo aquilo que pode afastar dele. Em primeiro lugar, o começo do versículo 1, não segue o conselho dos ímpios. Ou seja, se a gente for colocar no positivo agora, né, ele busca conselhos sábios. Essa é a vida do justo. Por isso, precisamos ter muito cuidado com quem fala conselhos que nós queremos ouvir. A Bíblia vai mostrar que o sábio, ele é aquele que ama a disciplina. Estou citando aqui Provérbios 12, 1. Todo que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. E a verdade é que ninguém gosta de ouvir verdades necessárias. Ninguém gosta de ouvir. Até mesmo quem sabe que precisa e quer receber conselhos duros, a gente sabe que não é confortável. E muitas vezes o orgulho do nosso coração impede de nós querermos ouvir essas verdades. Mas nós precisamos. Essa é a característica do justo. Ele se afasta dos conselhos ímpios, mas ele ouve conselhos de sabedoria. Quantas vezes nós ouvimos conselhos que mudaram a nossa vida? Eu lembro ainda quando criança, meu pai falava para mim, repetidas vezes, não sei por que ele falava isso para mim, mas ele dizia assim: meu filho, paciência é uma virtude. Desde criancinha ele falava isso para mim. E aí eu, tá bom pai, tá bom, né? Tá, já entendi, já falou isso, já entendi, já decorei, já aprendi. Aí de novo, então vou repetir mais uma vez. Paciência é uma virtude. Eu, tá bom pai. Aí quando ele se virava, eu criança, né? Paciência é uma virtude. Não queria ouvir o que meu pai queria dizer. E a verdade é que a gente envelhece e essa atitude do nosso coração muitas vezes continua. A gente não quer ouvir, mas precisamos, porque o justo busca a sabedoria. A gente vê aqui no resto do versículo 1, ele falando agora de outra coisa, né? Eu quis colocar junto aqui: não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Por que eu coloquei junto? Porque eu vejo que aqui ele está falando de algo só e está mostrando duas faces desse único elemento. Esse elemento aqui é sobre conseguir ser amigo de ímpios, sem ser cúmplice dos ímpios. E quando ele fala sobre imitar a conduta ou se assentar na roda dos zombadores, ele está falando que isso já se confundiu, esses dois termos. O ser amigo agora já fez com que eu me tornasse cúmplice deles. E ele diz então que o justo, ele evita isso. É verdade que nós precisamos ser esses homens justos, amigo sincero dos ímpios, mas nunca sermos cúmplices deles. O versículo vai mostrar então duas faces. A primeira face, né, sobre quem sai do lado de alguém que está decidido a pecar.
Essa é a ideia de não ficar na roda dos zombadores, né? Como quem fica junto ali naquela roda que está fofocando, falando mal da outra pessoa, ou que está ali junto rindo quando alguém está fazendo piada sexual. Isso é estar na roda dos zombadores. Eu vou me afastar, eu vou sair dali. A gente não pode ficar surpreso quando o ímpio acaba demonstrando impiedade do seu coração. A gente não tem como controlar quando pessoas ao nosso redor vão pecar porque não conhecem a Deus. Mas você não precisa ficar ali, junto com eles. Ainda mais concordando com o que está acontecendo. Mas isso não significa que você não pode ser amigo deles. É esse conceito que a gente não pode acabar confundindo. O outro lado, então, é justamente sobre não absorver as práticas pecaminosas. Então, quando ele fala não imita a conduta dos pecadores, né, é como quem pensa assim, todo mundo comprou a CNH, então na minha vez eu vou comprar também. Porque todo mundo fez, então qual é o mal em fazer? Né? Então, quando nós começamos a absorver as práticas pecaminosas, ímpias, nós estamos então confundindo essas coisas, entre estar no mundo e acabar sendo cúmplice com o mundo. Eu creio que, de forma geral, a igreja ela tem falhado em conseguir distinguir essas duas coisas. Quero dar um exemplo rápido, né? Um jovem chega na universidade e quando ele vai conhecer seus colegas de turma, ele fica logo pensando, será que tem algum outro cristão para eu virar amigo? Ou será que eu vou ficar sozinho aqui no meio de toda essa turma? Esse é um pensamento errado, porque quem disse que é pecado ser amigo de ímpio? O pecado é nós sermos cúmplices do pecado deles. Então eu vejo que muitas vezes a gente tem tido uma distorção desses conceitos. Óbvio que os nossos valores nem sempre vão bater com os valores deles. A nossa cosmovisão cristã nem sempre vai bater com a cosmovisão deles. E isso vai acabar causando proximidade ou afastamento. Mas a amizade não pode ser construída apenas em concordância. Os casados sabem disso, a gente não concorda em tudo. Nem sempre nós chegamos à mesma conclusão. Isso não vai dizer se você ama mais ou se você ama menos. Da mesma forma, nós precisamos aprender a ser amigos de ímpios. Como é que a gente vai realizar a grande comissão se a gente não fizer discípulos de pessoas que são ímpias? Nós precisamos, então, nos relacionar com essas pessoas. Quer um exemplo de alguém que estava no meio dos pecadores, mas não estava imitando a conduta deles e nem se assentava na roda dos escarnecedores? Jesus. O Evangelho de Mateus 9, 10 a 12 mostra quando Jesus vai jantar e ali estão os seus discípulos e ali estão vários pecadores e pessoas de má reputação e pessoas religiosas olham aquilo e começam a criticar Jesus. Estando Jesus em casa, Mateus 9, 10 a 12. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Toma, né? Tramontina, corte rápido. Jesus já dava logo a resposta ali para eles. Quem disse que Jesus não podia estar no meio dos pecadores, eram justamente eles que precisavam. Além disso, né, sem querer tangenciar muito aqui o tema, mas aqueles que achavam que não precisavam, então Jesus nem precisava lançar pérola aos porcos, que estou falando aqui dos fariseus. Em segundo lugar aqui, quem tem sua vida voltada para Deus, a gente já viu que se afasta dessas coisas, aqui dentro desse quadro do justo, mas o justo também, já que ele tem a sua vida voltada para Deus, ele ama a Deus sinceramente. E agora essa parte ainda do primeiro quadro do justo, que começa a falar de forma positiva, não vai mais falar, olha, ele não faz isso, ele não faz aquilo, mas vai dizer, olha o que ele faz. E então no versículo 2 diz, a sua satisfação está na lei do Senhor. Porque quem ama o Senhor precisa amar a sua palavra. Tem um versículo que eu acho muito bonito, muito constrangedor até mesmo, quando o Senhor está se revelando ao profeta Isaías, e ali no meio de tantas verdades profundas e até escatológicas ali naquele momento, ele fala para Isaías, isso está em Isaías 66, versículo 2, na parte B. Olha só. Ele diz assim, Isaías, eu estimo a essa pessoa, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra.
Isso é o que o Senhor revela para Isaías. Eu estimo essa pessoa que treme diante da minha palavra. E o justo, ele aprende a ter sua satisfação na palavra de Deus. Porque aquele que se voltou para o Senhor se interessa pelas coisas que o Senhor se interessa. Quem tem sua vida voltada para Deus, ama a Deus sinceramente. E é interessante que ainda no versículo 2 ele vai dizer que essa satisfação não é apenas algo pontual, né, como uma vez por semana, 2 vezes por semana, ou um ponto que às vezes a gente bate, né, como a devocional, né, como se fosse um ponto. Mas aqui ele vai dizer, medita dia e noite. Porque quem ama o Senhor busca discernir a sua vontade para todas as coisas ao longo do dia. Como que eu faço isso aqui para o Senhor? Como que eu faço determinada coisa para Deus? Ou seja, eu acho muito interessante nós termos essa mesma mentalidade de ao longo do dia eu estar interessado pelas coisas do alto. Eu acho muito bonito quando as pessoas têm um interesse genuíno na palavra e às vezes depois de uma pregação ou de um estudo, vem tirar dúvida, né? Olha, isso aqui eu não entendi, olha, e tal coisa que eu acho que tem a ver, pode tirar uma dúvida. Eu acho tão bonito isso. E tem uma situação que aconteceu lá na PIB do Guamá, que eu achei bem bonita, quando estava ali numa reunião de casais, e depois que acabou, tinha um casal que estava voltando a pé para casa, e um outro que ofereceu carona, né? E aí quem estava indo a pé falou, não, a gente quer ir a pé, porque a gente quer passar mais tempo andando, e enquanto a gente vai andando, a gente vai conversando sobre o estudo, que falou muito sobre a nossa vida. E foi muito bonito, porque esse casal, depois eu soube, né, eu não estava ali presenciando, mas depois eu soube, eles falaram para mim, olha, a gente foi conversando a viagem toda, e a gente viu como aquele estudo foi especial para a nossa vida, como Deus tem muita coisa a tratar no nosso coração. Isso é um justo que está meditando na palavra. Ouviu, compreendeu, assimilou e agora está meditando sobre a palavra de Deus. A gente vê então aqui, o último ponto dentro do retrato do justo, é que ele tem a sua vida voltada para Deus e então ele vai ser recompensado pelo Senhor. No versículo 3 diz que o justo é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Ou seja, o Senhor garante provisão e segurança. Lembre-se que esse salmo ele é um resumo de todos os outros que vêm no restante do saltério. Então, quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é porque esse justo é como essa árvore plantada ali, pertinho da fonte, recebendo nutriente, e o Senhor está sempre abençoando. Quando Davi, em outro momento, vai falar que ele foi novo, agora ele é velho, mas ele nunca viu o Senhor desamparar algum justo. Tudo isso são bênçãos que o Senhor derrama sobre o justo, porque aquele que se aproxima do Deus que abençoa, ele é abençoado por Deus, mesmo que não mereça. Esse é o quadro do justo, um quadro bonito, né? Um quadro que todos nós queremos viver, com certeza. Mas agora vem então um contraste. E o segundo ponto é que o ímpio tem a sua vida voltada para si mesmo. É até um pouco lógico, né? Se o justo tem a sua vida voltada para Deus, então o ímpio tem a sua vida voltada para si mesmo. Vamos ler novamente os versículos 4 e 5. Dizem assim: não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Quando a gente lê aqui no versículo 4, logo no começo, não é o caso dos ímpios, já está reforçando a ideia desse contraste que a gente viu aqui. Se a gente fosse completar esse versículo, né, o que é que não é o caso dos ímpios? E se não é o caso dos ímpios, qual que é o caso deles então? A gente poderia fazer um simples contraste. Se não é o caso dos ímpios, quer dizer que eles seguem conselhos carnais. Quer dizer que eles imitam as práticas carnais, fazendo o que todo mundo está fazendo. Quer dizer que eles são cúmplices dos pecados dos seus amigos. Quer dizer que esses ímpios, eles não têm prazer em estudar a palavra de Deus. Quer dizer que esses ímpios, eles não pensam na vontade de Deus ao longo do dia. Ou seja, eles não meditam sobre a vontade de Deus ao longo do dia e não se importam. Isso não é interessante. Isso significa, né, um contraste com a árvore, eles são pessoas vazias e pessoas inconstantes.
Como o texto continua dizendo, eles são como palha que o vento leva. Ou seja, isso aqui também é um retrato de imediatismo. E é um retrato também de efemeridade. Porque a verdade é que o ímpio, sim, ele consegue prosperar nessa vida. E tudo isso é muito imediato. Os prazeres que o mundo oferece são imediatos. Tudo isso é muito imediato, mas também é muito passageiro. Esse é o retrato do ímpio. Esse é o retrato cinzento. Quando a gente para pensar, né, a gente precisa enxergar a perspectiva sempre da eternidade. Um rápido exemplo, quando Paulo ele vai falar sobre a piedade, ele vai dizer: exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. E em momento nenhum Paulo está dizendo que a atividade física é pecado, ou que a gente não deve fazer isso, ou que não tem proveito nenhum. Mas ele está fazendo uma comparação. Quando a gente vê a atividade física, que traz muitas bênçãos de qualidade de vida e etc., né? Quando a gente olha para o exercício físico à luz da eternidade, qual que é o valor disso? É muito pouco se for comparar com a piedade. Porque a piedade tem promessas tanto para agora, quanto para a eternidade. Fazendo essa mesma comparação, nós precisamos olhar sempre essa questão do ímpio, né? Quando a gente pergunta, e o ímpio que prospera? Né? E as pessoas que só fizeram maldade e ainda estão se dando bem na vida? Precisamos também olhar na perspectiva da eternidade. Se a gente não enxergar nessa perspectiva, a vida não vai fazer sentido. Tem um versículo que retrata muito bem isso. Quando Salomão está questionando muitas coisas da vida em Eclesiastes, e lá no capítulo 7, no versículo 15, ele analisa essa questão sem levar em consideração a eternidade. E fazendo essa análise só do agora, ele diz o seguinte: nessa vida sem sentido eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Mas aqui está desconsiderando totalmente a eternidade. Porque e depois? E depois que o justo morreu cedo, ele foi para onde? E depois que o ímpio viveu bastante tempo, ele foi para onde? Onde vai ser a eternidade? Então precisamos sempre considerar isso. Na verdade, o ímpio ele pode ter uma aparência, uma reputação admirável e invejável, mas apenas para esse pouco tempo. Em Salmos 37, 35, ali tem um retrato interessante sobre o ímpio, quando ele vai dizer assim: vi um homem ímpio e cruel. Olha só de quem ele está falando, do homem ímpio e cruel, florescendo como frondosa árvore nativa. Não parece contraditório isso? Mas, continua, no versículo 36, mas logo desapareceu e não existia mais. Embora eu o procurasse, não pôde ser encontrado. O retrato do ímpio é um retrato imediatista, só pensa no agora. Mas com relação ao amanhã, é apenas uma passagem. O amanhã é simplesmente nulo. A eternidade é algo que não é digno de consideração. Na perspectiva da eternidade, então, o ímpio tem uma vida que é totalmente sem esperança. Apesar de o ímpio receber essa justa condenação, como já fica bem claro aqui no Salmo, eu preciso deixar muito claro que o Evangelho mostra um Deus que convida ao arrependimento. Não sei se você já leu essas partes da Bíblia, esses trechos, mas em Ezequiel é muito belo perceber como o Senhor ele deixa claro, dizendo: teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano, o Senhor, ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Ou seja, se desviar do seu caminho mal e então viver? Ele deseja que o ímpio se arrependa da sua impiedade. Ainda em Ezequiel 18, 32, ele vai dizer: pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor, arrependam-se e vivam.
É interessante como a Bíblia sempre mostra duas coisas caminhando juntas. Então, apesar de o quadro do ímpio ser um quadro sem esperança, porque não tem Deus no quadro do ímpio, mas o Senhor sempre convida o ímpio ao arrependimento. Lembre-se, o ímpio não é apenas alguém que está fora dessa porta. Pode ser, muitas vezes, alguém que está dentro, simplesmente não tem prazer na palavra, simplesmente não se interessa pelas coisas do alto. Esse ímpio, o Senhor está sempre chamando ao arrependimento. Em Isaías 55:7, ele diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. O Senhor quer entregar o seu perdão ao ímpio, mas o ímpio precisa se arrepender. São duas coisas que caminham juntas: o perdão divino e o arrependimento humano. Mas não haverá perdão se não houver arrependimento. Esse é o quadro do ímpio. Então nós chegamos ao terceiro e último ponto, que eu vejo que é onde nós precisamos dedicar bastante reflexão. Diante desse quadro, diante desses dois quadros, do quadro do justo e do quadro do ímpio, chega então o terceiro ponto, que é uma pergunta: quem somos nós diante de Deus e dos homens? É algo que apenas você pode responder diante do Senhor. Quem somos nós diante de Deus e dos homens, justos ou ímpios? E eu quero abordar então essas duas perspectivas, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. O versículo 6 diz: pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva a destruição. Então perceba que o caminho do justo fica claro para quem observa, mas também é algo muito íntimo, porque o Senhor vai aprovar a vida do justo. Nós vivemos uma vida diante de Deus e diante dos homens, e muitas vezes existe algo muito incoerente entre quem as pessoas acham que nós somos e quem de fato nós somos. Por isso eu quero abordar nessas duas perspectivas, essa reflexão se nós somos justos ou ímpios, tanto na ótica dos homens quanto na ótica de Deus. Em primeiro lugar, na ótica dos homens, nós precisamos honrar o nome de Cristo. O que está em jogo aqui é o nosso testemunho. Se as pessoas olham para a nossa vida, para a nossa conduta e vão determinar se nós somos justos ou ímpios, isso tem a ver com o testemunho de Cristo. Precisamos tomar muito cuidado com o nosso testemunho. Tem uma frase muito famosa de John MacArthur, que ele diz que nós somos a única Bíblia que alguns incrédulos vão ler. Então o nosso testemunho conta muito. Por causa do nosso testemunho, alguém pode talvez se interessar pelo Evangelho, mas pelo nosso testemunho também muitas pessoas vão dizer: para ser crente assim, eu não quero. E tem muitas pessoas que são traumatizadas, que têm conceitos errados sobre igreja, sobre evangelho, por causa de testemunhos ruins. Então a gente chega nessa questão: justo ou ímpio? A sua conduta deixa dúvidas. Talvez nada seja tão ruim quanto as pessoas terem dúvida se nós somos cristãos ou não. Mas o fato é que nós precisamos viver de tal forma que não haja dúvidas de que nós somos justos. Precisamos buscar viver uma vida irrepreensível. Para complicar um pouquinho mais as coisas, eu quero dizer para você que no final das contas, apenas Deus vai poder dizer 100% de certeza quem é justo e quem é ímpio. A gente vê isso até na parábola, quando o Senhor fala ali dos peixes que são pegados, e aí depois de serem pescados, mas qual é o peixe bom, qual é o peixe ruim, A gente vê sobre o joio e o trigo, que é difícil de discernir, e em vários outros momentos essa ideia fica muito clara para a gente, de que a gente não tem como ter 100% de certeza, mas o Senhor conhece os corações. Então eu quero me deter mais tempo, realmente aqui falando sobre a ótica, na perspectiva de Deus. Em certo momento, os fariseus estavam zombando de Jesus, e Jesus respondeu assim para eles: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Em outras palavras, talvez pelo crivo dos homens a gente consiga manter uma boa reputação, mas importa que, como no versículo 6 diz, o Senhor aprova o caminho. E é essa pergunta que nós precisamos fazer: o Senhor tem aprovado o meu caminho?
Talvez as pessoas aprovem, mas o Senhor reprove. Então precisamos também analisar essa perspectiva. Mas conhece o nosso coração. Na ótica diante de Deus, então eu quero dizer que nós precisamos progredir em santidade. E aqui eu estou fazendo referência quando ele fala do justo, que é como a luz ali do amanhecer, né, que vai brilhando cada vez mais até ser um dia perfeito. E dentro disso eu quero colocar algumas etapas para nós vivermos uma vida diante de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer a nossa luta contra a impiedade. Até então eu estou apresentando dois quadros diferentes, um do justo, outro do ímpio. Mas agora eu quero dizer para você que nós, mesmo que nós sejamos justos, precisamos reconhecer uma luta contra a impiedade na nossa vida. Lembra da definição de impiedade? Que é viver sem pensar ou pensar pouco em Deus, na vontade de Deus, na glória de Deus ou na dependência de Deus. Tem um livro que se chama Pecados Intocáveis, no qual o autor ele fala sobre a impiedade em nós. Sobre isso ele diz que a tristeza é que muitos de nós que são cristãos vivem o dia a dia sem pensar ou nem sequer pensamos. É até possível que leiamos a Bíblia e oremos por alguns minutos pela manhã, mas logo em seguida já nos detemos com nossos afazeres e vivemos basicamente como se Deus não existisse. As horas correm sem que pensemos um segundo em Deus. Nesse sentido, preste atenção nisso, somos iguais ao nosso vizinho, que é gentil e educado, mas não é salvo. Ele nunca pensa em Deus e nós só pensamos nele de vez em quando. Esse é o perigo da impiedade na nossa vida. Precisamos reconhecer o quanto nós consideramos Deus na nossa vida inteira, desde que nós acordamos até o momento em que nós dormimos. É por isso que as pesquisas continuam a mostrar essa grande diferença, porque nós temos a falsa compreensão de que por estarmos aqui nesse lugar nós somos diferentes, mas se não houver uma transformação de vida, se o Espírito Santo não nos regenerar, se nós não formos novas criaturas, se nós não nos voltarmos para Deus e desejarmos a Ele acima de todas as coisas, nós continuaremos tendo pesquisas como essa, que mostram que pessoas dentro da igreja não são tão diferentes de pessoas fora da igreja. É por isso que importa não a aprovação diante dos homens, mas a nossa vida diante do Senhor. Semelhante a esse pensamento de que, apesar de justos, nós ainda temos luta contra a impiedade, Lutero lhe traz uma frase bem interessante. Ele diz que nós somos, ao mesmo tempo, justos e pecadores. Ao mesmo tempo, justos e pecadores. A ideia, lá no livro que eu acabei de citar, dos pecados intocáveis, o autor ele vai falar que a santidade total, né, que seria a perfeição total, e a impiedade absoluta ficam em lados opostos em uma linha, e nós estamos em algum lugar no meio desses extremos. Óbvio que eu estou falando apenas na perspectiva da santificação, né? O Senhor já nos lavou de forma perfeita. Eu sei que tem várias nuances teológicas que a gente poderia debater, do já e ainda não, e várias outras perspectivas, mas eu estou falando da perspectiva do hoje, da santificação, do dia a dia. E eu quero que você faça um teste rápido, que só você pode responder diante do Senhor. Se você percebe essa impiedade na sua vida, em quais aspectos da sua vida Deus fica simplesmente fora dos seus pensamentos? Ou talvez uma pergunta que seja ainda mais profunda, um pouco mais invasiva. O que você faria de diferente no seu dia? Talvez parando para pensar ao longo dessa última semana. O que você teria feito de diferente? Desde que você acordou até a hora de você dormir. Se tudo o que você fez, você faria agora para a glória de Deus. Teria falas diferentes na sua vida? Teria planos diferentes? Eu creio que isso muda a perspectiva de como nós vivemos. E assim precisa ser. Precisamos aprender a lutar contra a impiedade. A gente poderia até usar a nossa própria oração como um termômetro para perceber isso.
Quando a nossa oração vira mais uma lista de supermercado, o que não é pecado pedir coisas ao Senhor, precisamos entregar nossas inquietações a Deus. Mas quando a gente ora muito mais voltado para a nossa própria vida e não interessado no que o Senhor quer fazer em nós e através de nós, a gente demonstra que fica meio confuso. Mas o justo não vive a sua vida voltada para o Senhor e o ímpio voltado para si mesmo. Então como é que nós fazemos orações muitas vezes voltados para nós mesmos? Como que nós fazemos planos muitas vezes voltados para nós mesmos? Isso demonstra como pode sim ainda haver impiedade em nós. Então, chegamos a uma outra etapa, a etapa da redenção das nossas vontades ímpias em vontades justas. Precisamos passar por essa etapa de redimir a nossa vontade que ainda é ímpia e ela precisa se tornar uma vontade justa. Eu quero citar aqui o teólogo Jonathan Edwards, e preste atenção porque essa aqui é uma das maiores pedradas que eu já levei na minha cara lendo esse comentário aqui. Jonathan Edwards diz o seguinte: quanto mais o verdadeiro santo ama a Deus com amor cheio da graça, mais deseja amá-lo e mais se inquieta com sua falta de amor. Quanto mais odeia o pecado, mais deseja odiá-lo e se lamenta por ainda o amar tanto. Quanto mais se entristece por seus pecados, mais almeja se entristecer por eles. Quanto mais tem o coração quebrantado, mais deseja que ele continue sendo quebrantado. Quanto mais anseia por Deus e pela santidade, mais anseia por ansiar e por render a própria alma em seu anseio por Deus. Nós precisamos ter essa mentalidade bem sincera diante do Senhor. Senhor, eu te amo, mas eu não te amo como eu deveria. Senhor, eu odeio o pecado, mas eu ainda não odeio como deveria. Precisamos aprender a chegar de forma sincera diante do Senhor e pedir que Ele transforme quem nós somos. Nós precisamos ser transformados todos os dias. A partir do momento que a gente percebeu e reconheceu essa luta contra a impiedade, a partir do momento que nós entendemos e passamos por esse processo de redenção das nossas vontades ímpias em vontades justas, então nós chegamos aqui no último conselho que eu quero dar dentro disso, que é a renovação do nosso compromisso de santidade em perspectiva da eternidade. Lembra que eu falei que o ímpio não considera a eternidade? Então acho que seria muito incompleto se eu não falasse da eternidade aqui, já que nós queremos viver como justos e queremos saber como agradar ao Senhor. A renovação do nosso compromisso de santidade, ou seja, de caminhar como justos, precisa levar em conta a eternidade. Você percebe que no final do Salmo ele termina dizendo: o caminho dos ímpios leva à destruição. E eu quero dizer para vocês que da mesma forma que a destruição do ímpio no Salmo 1 é mostrada como escatológica, da mesma forma, a recompensa do justo também é escatológica, e assim nós devemos viver. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, onde nós vamos ler um pouquinho sobre essa perspectiva da eternidade na nossa vida, que deve nos fazer renovar o nosso compromisso de santidade. Na primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 2 e 3. 1 João 3, 2 e 3. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Vou ler mais uma vez. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Em outras palavras, a eternidade deve gerar em nós esperança. E essa esperança deve nos encorajar à santidade. Perceba como isso aqui é o retrato do justo, em outras palavras. Quando nós seremos como Ele é?
Quando nós seremos semelhantes a Cristo, que é o nosso alvo desde hoje? Nós temos esse alvo de ser semelhantes a Cristo. Quando nós seremos como Ele é? Quando nós pudermos vê-lo. Ou seja, quando o Filho retornar. Assim como a história da humanidade progride para esse acontecimento do retorno do Filho, e assim como a luz do amanhecer brilha cada vez mais até ser dia perfeito, assim deve ser a nossa progressão em santidade. A vida do justo, como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Assim deve ser a representação da nossa vida santa diante do Senhor. Amém? Que a distinção entre o justo e o ímpio não seja apenas um conceito, mas uma realidade em nossas vidas. Que o mundo veja Cristo em nós. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, somos gratos pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tudo que nós vivemos, tudo que nós ouvimos aqui nesse momento, tudo isso é graça Tua, Senhor. O Senhor nos presenteia de tantas formas. Nosso maior presente é a salvação em Jesus Cristo, que nós não merecemos. Senhor, diante dessas verdades que nós relembramos aqui, ficamos tristes, Senhor, por saber que as igrejas mundo afora têm sido tão irrelevantes dentro de uma responsabilidade tão grande que é testemunhar sobre o Teu amor, que é testemunhar sobre a transformação que é real. Então, por favor, Pai, que nós possamos mostrar essa transformação nas nossas vidas. Que nós sejamos luz e as pessoas enxerguem em nós nossas boas obras e glorifiquem o Senhor. Senhor, peço perdão por todas as vezes que há em minha vida impiedade. Todas as vezes que o Senhor não é prioridade em minha vida. E eu quero apresentar, Senhor, todos nós, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver uma vida consagrada a Ti, que nós possamos ter um coração que odeia cada vez mais o pecado e ama cada vez mais o Senhor, que busca o Senhor, o Teu reino, a Tua justiça. E obrigado, Pai, porque até a recompensa de todas as coisas serem acrescentadas o Senhor faz sobre nós, assim como o Senhor disse aqui, lemos esse relato no Salmo 1, como o justo é abençoado, como árvore à beira do leito, e o Senhor abençoa de forma tão grande. Obrigado, Pai, porque a gente não merece nada disso, a gente não merece poder ser chamado justo, mas o Senhor nos justifica. Nós não merecemos recompensas e mesmo assim o Senhor nos abençoa. O Senhor nos capacita para Te agradar e o Senhor nos recompensa quando nós agradamos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, tudo isso é graça sobre graça, que nós possamos sempre lembrar disso e viver pela fé, em nome de Jesus. Amém.